Boa noite, irmãos. É um privilégio poder compartilhar mais um trecho, uma porção da palavra de Deus. E a gente vai continuar no livro, ou melhor, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, carta que ele escreve. E nós vamos começar ali no capítulo 3, paramos no capítulo 2. Eu queria hoje falar sobre, na verdade, o tema que eu quero compartilhar com os irmãos é uma pergunta. Antes, estou vendo algumas crianças aqui, temos algum voluntário para ficar com as crianças? Não sei se as crianças vão subir. Um de cada vez, não briguem por voluntário, por ser voluntária. Débora, você pode ficar com as crianças? Vamos chamar as crianças aqui à frente. Não sei se tem. Estou vendo aqui duas aqui na frente. Mais um mocinho ali, está acanhado. Por favor, chega-se à frente. Pode chegar. Nós vamos orar por vocês. Que Deus também ilumine o coração de vocês no ensino, no culto, no ensinamento bíblico. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra para entender o que o Senhor quer de nós hoje, para entender o que o Senhor espera que façamos. Diante do Teu texto, nós queremos entender que o Teu Espírito Santo tem liberdade. E, ao entendermos isso, vamos que Ele gere frutos na nossa vida, frutos de transformação. Isso nos dê direção daquele que nos justifica essa noite. Também peço pelas crianças que estão lá em cima, que o Senhor abençoe a vida delas, elas vão subir e o Senhor dê a elas a porção exata da Tua palavra que invada os corações delas, para que elas possam compreender o Senhor. O Senhor instrumentaliza as pessoas que estão aqui. Eu vou ficar com elas nesse momento. É isso que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, as crianças podem sair. Todos acanhados. Nós estávamos falando sobre Gálatas no capítulo 2 e o tema que eu falei, a última vez que a gente pegou no Gálatas capítulo 2, dos versos 11 até os versos 21, qual é a nossa identidade? E agora eu queria fazer uma outra pergunta no tema desta noite. Quem nos justifica? E quando a gente usa esse termo justificar, né, o termo teológico é justificação, a gente se pergunta o que é isso. Eu quero contar uma breve história na minha casa. Eu me lembro um dia que eu não estava trabalhando ainda, eu estava com 11 anos, e lá a gente começa a trabalhar muito cedo, lá em Minas, o Alessandro conhece, enfim, aqueles que já puderam ir em Minas Gerais. E me lembro que minha mãe começou a dizer o seguinte: rapaz, você está gastando muita energia aqui em casa. Mãe, você precisa ter obrigações aqui em casa. Poxa, então filho, você precisa arrumar logo um emprego, porque você precisa me ajudar com as despesas da casa. Eu falei, tudo bem, então eu vou ter que arrumar um emprego. Meu primeiro emprego foi numa pastelaria. E comecei lá na pastelaria a ajudar a minha mãe com um pouco do dinheiro que ganhava, pelo menos pagando a conta de luz, a conta de água, enfim, com 12 anos de idade. Aí me lembro um dia que eu perdi o dinheiro para pagar a conta. E eu não falei para ela que tinha perdido dinheiro, e, enfim, a conta estava sobre a minha responsabilidade. E ela me perguntou: você já pagou a conta? Eu falei: então, acho que ela já venceu faz uns 2 meses. Mas por que você não me disse? Por que você não falou comigo? Por que você não justificou? E é um pouco disso. Justificar tem a ver com o fato de você fazer algo, ou deveria ter feito algo por aquilo que não fez. Acontece que no reino de Cristo nós somos completamente condenados, porque as nossas boas ações, você pode ver isso no texto bíblico, em alguns textos, como Isaías diz, que as nossas melhores boas ações são para com Deus como um trapo de imundícia. Então nada do que possamos fazer faz com que a gente justifique a Deus, o justifique diante de Deus. Por isso a gente precisa que alguém, entre aspas, pague a nossa conta, justifique por nós. Tem um ato de justificar a nossa dívida. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer para a gente.
principalmente com a Epístola aos Gálatas. Ele escreve aos Gálatas, vamos relembrar mais uma vez, temos aqui muitas pessoas novas que não estiveram nas últimas 4 ou 5 pregações que eu fiz sobre o livro até então. Paulo está consertando um problema, e como ele está consertando um problema nesta igreja, ou nessas igrejas que se encontram na Galácia, ele não vem com um tom assim: olha meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo legal aí? E aí, como é que está indo a vida em igreja? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Ele não começa com esse tom. Ele começa lá, você pode olhar, vamos sobrevoar realmente Gálatas, olha no capítulo 1, verso 1. Ele já diz o que veio. Versículo 1 diz o seguinte: Paulo, apóstolo, é enviado não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou dos mortos. Ou seja, Paulo já vem com, vamos dizer assim, sabe quando a mãe está com um chicote esperando o filho chegar em casa e não vê a hora dele chegar e ela balança o pé assim, ó, esperando que ele chegue? Chegou agora, esse horário, furiosa, porque o filho desobedeceu, fez algo errado. Paulo, como pai, como alguém que amava essas igrejas que estavam na Galácia, essas igrejas começaram a se desviar por alguns caminhos de alguns irmãos que começaram a se introduzir durante essas igrejas e dizendo que, olha, Jesus Cristo não é tão salvador, a gente precisa complementar a obra dele. O que ele fez por nós, sim, é bom, sim, nos dá vida, mas é insuficiente. E Paulo está querendo mostrar para esses irmãos que eles estão equivocados e não deveriam ser persuadidos por isso. E aí Paulo, então, permeia a sua carta dizendo: vocês precisam aprender a entender qual é a essência do Evangelho. O que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse escrevendo furioso a carta, e aí vamos pensar uma forma santa de se irar, porque ele está se irando não contra as pessoas, ele está se irando contra o problema que as pessoas estão enfrentando na igreja. Imagina que você ensina seu filho como ele deve proceder na escola, e daqui a pouco o professor chega e diz: olha, o teu filho fez completamente tudo errado, ele não me obedeceu como professora. Você já sobe aquele sangue como pai ou como mãe, né? E dizer assim: nossa, como aconteceu isso? E nessa ira, vamos dizer assim, santa que deveria ser, todos nós como pais, para corrigir os nossos filhos, Paulo de certa forma está tomado por ela, porque ele usa palavras muito fortes. Ele usa como palavras como perplexidade, como admiração, surpresa, pelo fato daqueles irmãos terem abandonado o Evangelho de Jesus, abandonado o simples Evangelho de Jesus. E no capítulo 3, note lá, coloca seus olhos no capítulo 3. Ele vai adjetivar os Gálatas. Exatamente aqui no primeiro verso. Ele diz o seguinte: ó insensato Gálatas, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquele que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo lança aqui algumas perguntas retóricas, que são perguntas que não precisam de respostas, e dizendo, primeiro começando com ó insensato Gálatas. A sua versão deve estar um pouquinho diferente, deve estar provavelmente, como é que está na sua versão, Arthur atualizado? Ó Gálatas insensatos. Ele inverte exatamente para dar essa ideia de que eles são insensatos, estão se tornando insensatos. E ou pelo menos a insensatez dos Gálatas estão ligados ao fato de que estes irmãos começaram bem na vida cristã. Esses irmãos foram certamente discipulados, esses irmãos receberam Jesus, mas com as ondas pelo caminho, com as perrengues da vida,
com as dificuldades do dia a dia, com as crises que a gente enfrenta no nosso lar, com os problemas. Esses irmãos começaram a olhar o Evangelho de uma outra forma e começaram a dar ouvidos àquilo que não era o Evangelho. E preste atenção pelo fato de que Paulo, a gente poderia pensar, nossa, Paulo foi muito duro com esses irmãos, muito rude, os chamou de insensatos. Paulo não foi rude com aqueles irmãos. Imagine você como um pai, como mãe, recebendo a notícia da professora também. Você olha para o seu filho e fala: filho, você está sendo insensato, está sendo tolo, o que eu te ensinei? E aqui a gente aprende uma pequena lição já. Muitas vezes a gente confunde amor com passividade. Nós confundimos amor com tudo legal, tudo jóia, tudo pode. Eu me lembro muitas vezes que minha mãe dizia não para mim, dizia assim: eu estou dizendo não para você porque eu te amo, Pedro. E eu perguntava para ela: mas se você me amasse, me deixaria ir na festa de junina, gostava de festa junina, para comer os amendoins lá e tudo mais, da festa católica. E ela às vezes não me deixava ir. Se você quiser ir, Pedro, você pode ir, mas saiba que lá não vai ter boas companhias. E você vai se dar mal se você andar com essas más companhias. Eu falei: mas a senhora não me ama, porque o amor, eu entendi o amor, né? Olha, um garoto de 11 anos entendeu o amor. Não, porque se a senhora me amasse, a senhora me deixaria ir. E a gente muitas vezes, até um pouco esse papo de namorado, você precisa provar o seu amor por mim. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, aquilo, acolá. A gente liga o fato de amar com algumas expressões de prova, né? Jesus também fala um pouco disso. Mas necessariamente, amor não significa passividade, concordar com tudo. E Paulo ama esses irmãos de tal forma, por isso os chama de insensatos. A gente vai ver depois no longo da carta como é o amor que ele tem por esses irmãos. É como você ver que teu filho está indo por um caminho e diz: filho, volta aqui, para de ser tolo. Agora, se você não ama seu filho, seu marido, sua esposa, seu genro, a sogra, você vai perceber erros, problemas, crises, e você simplesmente vai viver na omissão. E Paulo não queria ser vamos dizer assim, um pai daqueles irmãos vivendo na omissão, sabendo que esses irmãos estavam enfrentando problemas. E Paulo lança a primeira pergunta: quem os enfeitiçou? É uma pergunta retórica que não precisava de resposta, porque Paulo conhecia que aqueles irmãos estavam sofrendo, entre aspas, um feitiço. Aqui Paulo usa um linguajar meio místico, né? De feitiçaria, dando a ideia de que eles foram iludidos por uma mensagem, por uma forma de apresentar um conteúdo completamente fora das Escrituras. Por isso Paulo está dizendo: quem os enfeitiçou? É como se Paulo dissesse assim: quem botou minhoca na tua cabeça? Quem botou esse negócio na tua cabeça? A maneira como você pensa. E Paulo está dizendo para eles que começa pelo menos mais algumas perguntas, dizendo para eles o que eles deveriam ter notado durante esse processo. Veja aqui, no versículo 1 ainda, coloque seus olhos lá. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Isso é muito forte para os Gálatas, porque Paulo é aquele que prega as igrejas que se encontram na Galácia, Icônio, Derbe, Listra. Paulo é aquele homem que mostra o verdadeiro evangelho a eles. E eles olham para Paulo. Você note que no versículo 20 do capítulo 2, note lá, coloca seus olhos lá. Paulo diz aquele texto lindo, que ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Veja que Paulo está lembrando o que Cristo fez por ele. E aqueles irmãos tinham que lembrar aquilo que Cristo tinha feito por eles. E é nesse momento que a gente se
pega pensando e refletindo o que isso tem a ver com a gente hoje. Isso, na verdade, tem a ver com tudo como nós encaramos a vida. Diga-me, se a gente pudesse enumerar aqui, talvez aqui na PowerPoint, o seu problema. Qual é o seu problema hoje? O seu problema é financeiro? O seu problema é de ordem de saúde? O seu problema tem a ver com o relacionamento que você tem com o seu filho ou com sua filha, que está longe do Senhor ou não? O seu problema tem a ver com o seu casamento? Seu problema tem a ver com sua sogra, seu sogro? Seu problema tem a ver com a sua empresa, com o seu trabalho? Você não está contente lá? Você está enfrentando crises, problemas lá? Seu problema tem a ver com desemprego? Seu problema tem a ver com falta de perspectiva na vida? Qual é o seu problema? Eu queria que você pensasse sobre o seu problema. E o seu problema tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Porque Paulo está lembrando esses irmãos de quem eles são. Ele falou isso nos versos anteriores. Lembrando que Paulo tinha sido chamado por Cristo. Ele foi chamado não só no momento que ele estava indo para Damasco, mas Paulo está dizendo que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Isso significa que o processo de passado, presente e futuro, Deus estava acompanhando e Deus está nos acompanhando. No nosso passado, Deus sempre esteve nos assistindo. Nosso presente, Ele está nos assistindo agora. E Ele sabe o nosso futuro. Não pergunte como. Eu não vou saber de dizer isso. E muitos teólogos tentam debruçar sobre isso. Mas Ele sabe o nosso futuro. As Escrituras dizem nos Salmos que os nossos dias estão contados diante do Senhor. A questão é que como então uma igreja que começou bem o Evangelho, agora se pega um ponto de que está rumando, ou está indo rumo a uma direção oposta do Evangelho. É como um barco que começa a ir na direção certa e por algum problema, ou por alguma crise que está tendo naquele barco, alguns centímetros que são completamente essenciais para a mudança do barco. Ele começa 1 centímetro, 2, 3, 4 e já não está mais na direção e no curso que deveria desejar. Isso tem a ver com a minha e com a sua vida. Sabe como? Como nós entendemos o Evangelho. Como é que você entende o Evangelho de Jesus? Você entende o Evangelho de Jesus como um benefício? Você entende que eu tenho o Evangelho de Jesus, agora eu sou o Superman. Agora os meus problemas acabaram. Agora todas as minhas crises e dores acabaram porque Jesus naquela cruz levou tudo. Ou você entende o Evangelho de Jesus como sendo aquele Evangelho do qual você consegue coisas. É um Evangelho da terceirização. Eu venho na igreja, sirvo na igreja, faço as coisas aqui e Deus vai me abençoar, porque eu faço essas coisas. É como se fosse uma manipulação de o que você faz é para você receber um resultado. E você não tem mais um relacionamento com Cristo. Você está atrás dos interesses que Cristo pode dar para você. É como uma criança que na festa de aniversário, em vez de dar um abraço e se sentir feliz com aquele amigo que está presente na festa, ele se sente mais feliz com o presente do amigo e não com o amigo. E que evangelho você segue? O Evangelho de Jesus. Uma pergunta que eu deveria fazer a você hoje, que você deveria pensar sobre isso é: se Jesus Cristo viesse até você e dissesse o seguinte: olha, eu já lhe dei a salvação, ok? A partir de agora, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou responder às suas orações. Eu não vou lhe dar nenhuma bênção espiritual, financeira, física. Eu não vou fazer absolutamente nada. A pergunta que eu digo a vocês: quantos de nós, ainda assim, com essa palavra de Jesus dizendo que não estaria mais conosco, Ele só nos daria a salvação, acesso ao céu, continuaríamos a servi-lo, continuaríamos a estar com Ele, continuaríamos a vivenciar o Evangelho do Reino? Quantos de nós? Isso deve lembrar a gente de qual Evangelho que a gente segue. O Evangelho de Jesus por quem Ele é, ou o Evangelho de Jesus por quem Ele pode nos dar, porque Ele pode realizar na nossa vida. E eu não estou dizendo que aquele que está precisando de Jesus não deva vir da igreja por um aspecto de saúde, um aspecto de problemas sociais,
problemas na família, porque Jesus usa e instrumentaliza esses problemas para que possamos chegar mais perto dele. A questão é que quando deixamos de segui-lo, e só o seguimos quando temos problemas, só frequentamos a escola bíblica dominical, o culto à noite, quando a crise apega, quando os problemas vêm no nosso casamento, quando a gente está sem dinheiro, quando a gente não tem emprego, quando a gente está sofrendo alguma coisa fisicamente, a gente começa a orar mais fervorosamente. E Paulo está querendo lembrar esses irmãos de quem era Jesus, ou pelo menos o que Jesus passou. Veja que a pergunta é uma pergunta que eles deveriam pensar, não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado. Vocês sabem o que aconteceu alguns anos atrás. Jesus foi crucificado. Alguns desses irmãos e alguns comentaristas acreditam que alguns da igreja da Galácia tinham presenciado o fato de Jesus ter sido crucificado em Jerusalém. E por isso Paulo usa essa expressão diante dos seus olhos, dizendo que alguns presenciaram a morte de Jesus. Mas não só isso, mas esses irmãos deveriam entender que o próprio Paulo, que vivenciava a experiência da crucificação, porque ele tinha Cristo crucificado consigo mesmo, ele tinha dito: vocês viram diante dos seus olhos, ou seja, diante de mim, Paulo, que Jesus foi exposto como crucificado. E o versículo 2 nos lança uma segunda pergunta, ou pelo menos aqueles irmãos deveriam pensar sobre isso. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Isso é interessante porque isso mexe com a gente. A gente entra na igreja sem saber nada sobre o Evangelho, não é verdade? A gente senta aqui, a gente começa a ver um cara, um mané aqui falando como eu aqui, vocês estão me ouvindo, e tipo, o que esse cara está falando? Deixa eu entender o que esse cara está falando. Aí você começa a estudar a Bíblia, de repente vem uma coisa sobrenatural, que os teólogos dizem que é a iluminação do Espírito, invade teu coração, e você fala: uau, sou pecador, uau, eu preciso de Jesus, meu Deus, estava tão distante de ti, estava caminhando rumo ao inferno, e agora percebi a beleza da grandeza do Senhor na minha vida. Uau, o que eu devo fazer? Aí você começa a perceber que a sua vida tem que ser vivida de acordo agora com os padrões bíblicos: gratidão, serviço, culto, pensar tudo que seja feito para a glória de Deus, e isso deve nortear suas ações. E agora você se vê então: uau, que coisa. Mas de repente você vai andando pelo caminho e os problemas eles voltam. As crises, como disse, os problemas conjugais, as crises com seus filhos, e você se pergunta: como é que eu vou resolver isso agora, que sou cristão? E muitas vezes nós resolvemos esses problemas, seja qual for, como eu falei aqui, se pudéssemos listar qual seria o seu problema hoje, nós resolvemos esses problemas pelos nossos próprios esforços, pelo nosso jeito de pensar, pela nossa experiência. No passado eu sempre fiz isso. No passado eu sempre resolvi dessa forma. Antes de conhecer Jesus eu sempre resolvi assim. E a gente deveria pensar o que Cristo faria diante do nosso problema. Como Cristo agiria diante do nosso problema? Esses irmãos estão tão fascinados pelo Evangelho de Jesus, ou pelo menos estavam fascinados, que alguns dos judaizantes estão dizendo o seguinte para eles: olha, a partir de agora, para você resolver o problema, você tem que seguir a lei. Porque Jesus Cristo é bom, mas Jesus Cristo era judeu, então você tem que seguir a lei para equiparar. Então imagina um gentil que não conhecia nada sobre a lei do Evangelho, lei da Torá, e agora tem que conhecer sobre a lei, tem que estudar sobre a lei, não por desejo de conhecer mais as profecias, mas porque alguém está colocando isso na cabeça deles. E veja que esses irmãos estão se apegando na lei,
que a lei tem a ver com a Torá, no Antigo Testamento, para serem justificados diante de Deus ou para tentarem resolver os seus próprios problemas. E olha que interessante, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: galera, vocês receberam o Espírito Santo que habita dentro de vocês porque vocês obedeceram o pai e a mãe de vocês, é isso? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês não matam, porque vocês não roubam, porque você não cobiça a mulher do seu próximo. É por isso que você recebeu o Espírito Santo. É por isso que você tem o Espírito Santo habitando na sua vida. O que esses irmãos precisavam entender? É que seus próprios esforços de cumprir a lei ou de lidar com os problemas da vida não eram suficientes para lidar de fato com a forma ideal de resolver os problemas. Eu e você, quando a gente como eu falei, se depara com alguns problemas, a gente pode optar por isso. Optar por, eu já sei como lidar com isso. Eu resolvo. E em vez disso, a gente se esquece que habita em nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito Santo que deveria incomodar, ou incomoda as nossas vidas, para lidarmos com a forma de lidarmos certo com o problema. E ao ignorarmos, eu sei que algumas igrejas, elas se perderam pelo caminho. Os irmãos, não quero aqui citar o nome de igreja, mas os irmãos conhecem algumas igrejas que se perderam pelo caminho com essa questão do Espírito Santo. Tudo é Espírito Santo. Só que muitas vezes nós esquecemos e negligenciamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos uma trindade quebrada, onde só Deus o Pai e Deus o Filho nos assiste, e esquecemos do Espírito Santo habitando dentro de nós. Quer uma prova disso? Qual foi a última vez que você, em vez de pecar, orou e pediu para que o Espírito Santo transformasse a sua mente, transformasse a sua maneira de pensar? Qual foi a última vez que você pediu a Deus que o Espírito Santo frutificasse mansidão, domínio próprio, alegria, nos momentos onde você não estava alegre, nos momentos onde você não conseguia ter domínio próprio, nos momentos onde você não conseguia ter mansidão? Qual foi a última vez? Veja que o seu problema diante disso tem a ver com praticar um problema com Deus. Meus irmãos, se eu tivesse, ou se vocês tivessem o poder de a gente enumerar então aqui os nossos problemas, cada um de nós, com os nossos nomes, e um dispositivo de, vamos resolver agora cada um dos nossos problemas, e saíssemos daqui com todos os nossos problemas resolvidos. A pergunta é, na semana que vem, chegaríamos aqui completamente satisfeitos? Ou teríamos mais problemas para resolver e ficaríamos mais insatisfeitos dos problemas que teríamos para resolver? Então, isso nos mostra como é que é o nosso Evangelho, como nós vemos Jesus Cristo. Como é que você vê Jesus na sua vida? Jesus para você é um homem no qual você se encontra aos finais de semana com a sua família? Ou Jesus para você é um amigo verdadeiro com o qual você tem relacionamento? E como tendo um relacionamento, você o conhece, você deixa ser conhecido por ele. Como tendo um relacionamento, você procura saber o que Jesus gosta, o que Jesus prefere que eu faça, como Jesus prefere que eu dirija a minha vida, como Jesus prefere que eu dirija o meu problema. Jesus, eu estou sem emprego, e aí? Preciso do Senhor. Como é que eu vou resolver isso? Quantas vezes você orou assim? Jesus, meu casamento está sofrendo problemas e eu não sei aonde nós nos perdemos. Jesus, meus filhos estão longe do Senhor. Meus filhos estão caminhando para longe do Senhor. Como eu faço para lidar com isso? É como se Jesus fosse simplesmente alguém longe de nós. E a gente não, eu resolvo assim. Bateu, levou. Aqui no meu casamento, bateu, levou. Ela quer ser assim e eu vou resolver desse jeito. E nós esquecemos de Jesus. Isso tem a ver com a nossa própria experiência. E muitas vezes eu queria colocar aqui que nós resolvemos os nossos problemas com uma má interpretação das Escrituras da terra.
Como por exemplo, estou sem saúde, tudo posso com aquele que me fortalece. Deus vai me dar vitória, não vou nem tomar remédio, porque remédio é ficar escravizado, e Jesus venceu, levou sobre as enfermidades e tudo mais. Então não vou nem tomar remédio. Isso foi uma heresia que entrou no seio da igreja e devastou alguns irmãos e famílias. Eu conheço uma família e o filho foi devastado porque a mulher acreditava que ela não precisava tomar remédio. E ela morreu acreditando nisso. Graças a Deus ela era convertida. Mas uma má interpretação das Escrituras. E entender que os próprios esforços, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, eles não vão te dar sabedoria para lidar com o problema. Veja que Paulo está lembrando aqueles irmãos que eles não deveriam mais praticar a lei buscando assim, agora eu sou bom, agora eu sou legal, agora eu tenho uma justificação porque eu pratiquei as obras da lei. Alessandro, eu sou mais bonito que você, sabia? Sabe por quê? Porque eu sigo os 10 mandamentos, você não segue tanto assim, sabe? Então eu estou um grau acima de você, não estou, entende? Então a minha vida espiritual ela é mais forte do que a sua, que não segue todos os 10 mandamentos. Então a igreja começou a viver com essa ideia de que ao seguir a prática da lei, dava mais força, dava mais credibilidade, mostrava, olha, ali vai um cristão e segue olha que bacana. E Paulo está dizendo, isso não é o Evangelho. O Evangelho é você ver que você é podre por dentro. É você ver que você não tem nada a apresentar de bom diante de Deus. Lembra da oração do justo e a oração do escriba lá? Ou fariseu? Enquanto o fariseu diz, olha, obrigado Senhor porque eu não sou como este. O outro dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. E muitas vezes dentro do seio da igreja, a gente se sente até bom porque a gente conhece mais teologia, a gente fez seminário, a gente se sente melhor que os outros porque a gente canta no coral, toca, porque a gente mexe no som, porque a gente fica na porta, porque a gente é pastor. Ninguém é melhor do que ninguém. E esses irmãos precisavam entender isso. O Espírito Santo está na nossa vida, não porque a gente fez algo bom, e como se Deus olhasse para a gente, olha, vou pegar o Alessandro hoje, eu vi o Alessandro, o Gabriel não está aqui, então vou pegar você de cobaia. Olha Alessandro, você está andando muito bem, rapaz. Vejo que você, olha, merece o meu Espírito Santo. É por não merecermos nada nesse mundo que temos o que temos a vida eterna. É por não sermos nada nesse mundo que somos alguma coisa através de Jesus. Às vezes a gente esquece que todos nós somos pecadores e começamos a julgar, aquela pessoa é mais pecadora do que eu, então estou no nível acima. E veja que esses irmãos estavam se perdendo nisso. A pergunta é, ou pela fé naquilo que ouviram, nós fomos justificados diante de Deus, ou seja, Jesus pagou aquele preço, pagou aquele preço que foi pesado naquela cruz do Calvário, não porque eu era bom, não porque o Lucas, o Alessandro é bom, mas é para mostrar que a gente não é bom e nem a lei consegue fazer com que a gente se torne bom, porque a lei mostra apenas que eu e você somos mais pecadores ainda. Versículo 3 diz o seguinte: será que vocês são tão insensatos? Veja de novo Paulo, ao amor dele. Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, veja aqui, Paulo faz aqui uma breve, vamos dizer assim, no meio da exortação, Paulo passa a mão na cabeça. Vocês começaram no Espírito. E o que tem a ver com essa ideia de começar no Espírito? Primeiro que todos nós, cremos em Cristo Jesus, nascemos no Espírito, correto? Ninguém pode se tornar crente se não nascer do Espírito. Como Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode ter a vida eterna se não nascer de novo. E o nascimento é o nascimento do Espírito. E veja que Paulo faz a pergunta dizendo a eles: vocês
são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Como é que está na sua versão? Tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aperfeiçoando na carne. Termo que Paulo usa muito, principalmente em Romanos e em Efésios. A carne tem a ver com o nosso modo, jeito de pensar, nosso jeito de agir. Veja que Paulo está lembrando esses irmãos que eles começaram bem. Eles são irmãos verdadeiros. Mas que ao andar da carruagem deles, com o caminhar cristão, eles começam a se aperfeiçoar nos seus próprios esforços. O que está acontecendo aqui? O contexto da carta está dizendo que aqueles irmãos começam a dar ouvidos aos judaizantes, aquelas pessoas que acreditam que precisam acrescentar um pouco de vida piedosa, entre aspas, com a prática da lei, com a circuncisão, com o cumprimento do sábado. Já viu pessoas que fazem isso até hoje na nossa igreja? Eu digo nossa igreja no contexto geral. Já viu irmãos que disseram para a gente que a gente tem que... Eu me lembro, um irmão dizia direto, como falei para vocês da última vez que eu estive aqui, ele colocava o cantor cristão, porque ele nasceu com o cantor cristão, como sendo o hino, não é um hino devocional, mas sendo a Bíblia, a segunda Bíblia. Ele colocava numa idolatria. Eu me lembro uma vez, eu falei, meu irmão, por que você quer que cante um cantor cristão? É para a glória de Deus ou porque você está pedindo, se não tiver? Não, porque se não tiver um cantor cristão, nós não estamos fazendo um culto bíblico. Entende? Ah, é? Uau! Então, se a gente não tiver o cantor cristão, e como é que faz com aqueles irmãos que não tinham cantor cristão antes dos 1600, 1500, antes da reforma? Ele parou para pensar e falou, pô, é verdade. Ou seja, às vezes o tradicionalismo nos cega. Por exemplo, eu me lembro de um pastor estava pregando e estava esbarrando num texto completamente difícil das Escrituras, mas aquele texto contrariava a crença não só da tradição da onde ele vem, mas também da igreja. E aquele pastor pregou o texto de forma bíblica, de forma clara, e a igreja ficou assustada, mas isso não tem a ver com o que a gente aprendeu aqui. E gerou aquele tumulto. E depois foram perguntar para o pastor, por que você pregou assim? Porque a gente não entende o texto assim. Ó, eu estou ensinando a Bíblia a vocês. Mas a nossa tradição, nós somos e tal, há mais de 100 anos, estou pregando a Bíblia. Ah, mas o pastor que antes do Senhor estava pregando de outra forma diferente. Olha, eu não estava aqui quando o pastor estava pregando, eu estou pregando a Bíblia. Se conserte, se corrija com as Escrituras. E é isso que nos chama a atenção, meus irmãos. Eu e você devemos ter a percepção de que se um dia nós tivermos uma mudança pequena de pensamento, ela tem que ser norteada pelas Escrituras. Ela tem que ser norteada pelos ensinos bíblicos. E Paulo está mostrando que esses irmãos se nortearam pelos seus próprios esforços, ou tentando acrescentar a Deus, ou tentando mostrar que eram belos diante de Deus. Veja aqui no versículo 4, Paulo talvez faz um questionamento pessoal. Talvez não, faz um questionamento pessoal. O que diz no seu texto, no versículo 4? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Ou seja, Paulo está dizendo a eles que aqueles irmãos receberam o Evangelho com tanto sofrimento, com tanta perseguição. O Evangelho de Jesus que hoje nós temos aqui livremente, essa porta está aberta, não tem ninguém com metralhadora ali fora, pelo menos que eu não saiba, e nós temos essa liberdade, mas aqueles irmãos tinham que vivenciar o Evangelho escondidos, numa cultura principalmente diferente da nossa, uma cultura hebraica, grega, do qual, se ele corria para um lado, ele encontrava um grego que poderia machucá-lo, porque ele era grego. Se ele corresse para um lado, do outro lado, ele encontraria um judeu que falaria que isso é completamente fora das Escrituras, do Antigo Testamento.
E esses irmãos receberam Jesus com tanta dificuldade. É como se eu e você, a nossa igreja aqui, sofresse algum apedrejamento, algum problema que a gente não pudesse se reunir. E uma galera começa a colocar uma perseguição em nós, e a gente não pode mais se reunir aqui nessa igreja, temos que marcar pelo WhatsApp alguma coisa, e daqui a pouco a gente se pega tentando se reunir em um lugar, mas descobrem de novo, e a gente fica perplexo com essa situação e fala, e agora? O que a gente vai fazer? E ficamos nos reunindo uma semana aqui, outra semana acolá, e daqui a pouco a gente vai gostando disso, porque a gente é feliz, porque a gente crê que, sendo perseguido, a gente está fazendo o que Jesus está mandando, mas de repente a gente começa a esquecer o que nós vivemos, o que nós estamos passando por Jesus. E é isso que está acontecendo com esses irmãos. Jesus fez tanta coisa por você, você não tem noção. Ele pagou um preço tão alto por você. Não sei quantos já assistiram filmes sobre Jesus, o momento da crucificação. Ele ora por você, você pode olhar isso em João 17, ele ora para aqueles que vão crer no Evangelho, para que os proteja desse mal. Ele passa a sua vida inteira pregando sobre o Evangelho, que é chegar no reino de Deus. Alguns discípulos, o primeiro o trai, Pedro também o trai, de uma certa forma, alguns abandonam, e Jesus passa por aquele tormento que é aquela cruz, pensando em mim, pensando em você. E quando a gente se encontra com algum problema na vida, alguma crise, a gente se esquece do que Jesus já fez por nós. Que é uma pergunta que eu faço a você: por que você vive tão ansioso? Por que você vive tão preocupado com a vida? Por que você acha que o seu mundo vai acabar se isso não acontecer, se aquilo não se resolver? Será que é porque você se esqueceu de que Jesus já foi ao seu encontro e já te justificou? Será que no fundo você quer viver a sua vida pelo seu próprio esforço? Será que no fundo você está dizendo assim: Jesus, bacana, o senhor fica aqui até o plano B, porque daqui para frente eu estou indo? No fundo, será que a gente esquece da soberania de Deus sobre as nossas vidas? Paulo está lembrando esses irmãos: será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Não só o sofrimento de Jesus, mas eles sofrerem por receber o Evangelho. E de repente, fica tudo no esquecimento. Quer uma coisa para você pensar também? Sobre o seu pecado. Você fica triste com o seu pecado hoje? Você se entristece mesmo pelo seu pecado ou não? Isso já cauterizou a sua vida. Você se entristece ao ponto de pensar: Jesus, o Senhor sofreu por mim naquela cruz. Eu não deveria cometer esse pecado. E eu cometi esse pecado. Me perdoa, Senhor. Eu estou indignado com o fato de eu ter cometido esse pecado. Porque o Senhor morreu naquela cruz, me chamou para viver uma vida de santidade. Ou você lida com o seu pecado: pequei, né? Tudo me acerta com Deus. Isso não é o Evangelho. Você está se perdendo no Evangelho. Eu diria a você, e Paulo diria a você hoje, que você está se tornando insensato. Você está se tornando fascinado pelas coisas que não é o Evangelho. Você está acreditando que talvez a marca do seu carro, a roupa que você veste, o status que você tem na sua empresa, a sua aposentadoria, é o que te dá a paz para viver, é o que te dá a segurança para viver, é o que te dá o alívio para viver. E se você perder essas coisas, aí sim você fica indignado. Mas você perder a santidade, você já não liga mais. Isso é o fato de que você está cegado. E se você está passando por isso hoje, meu irmão, há um processo de transformação que você precisa ter na sua vida, de deixar as coisas de lado, de reconhecer seu pecado e se arrepender. Para a gente terminar,
O versículo 4 ainda diz: se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Paulo está lembrando esses irmãos de que as operações de milagres, o Espírito Santo que operava na vida deles, não tinha a ver com o fato de eles cumprirem a lei ou desobedecerem a lei. Tinha a ver com o fato de eles terem fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai tirar os nossos problemas, meus irmãos. Amanhã você vai encarar um novo dia, uma nova semana, com novos problemas, com novas crises. E o que Jesus Cristo quer te ensinar hoje é fazer você pensar: quem é que está te justificando a todo momento? Quem é que te justifica? Quem é que está do teu lado? Quem é que está com você quando você entra em crise? Sou eu, Jesus? Ou é você mesmo? Então por que buscar em outras coisas a não ser em mim, Jesus, que sou teu amigo, que estou aqui, aberto, pronto? Muitas vezes, é claro, há um mau ensino na igreja e a gente deveria ver os nossos problemas como oportunidades. Todos nós. Por exemplo, uma crise no casamento com a Vanessa é oportunidade do quê? Oportunidade de ter perdão, de aprender sobre perdão. Oportunidade de aprender sobre o que é viver como um homem que deve manter a sua esposa, ou deve liderar a sua esposa. Será que eu tenho que rever como eu lido ou lidero a minha esposa? Talvez seja o tempo de eu conversar com alguém e chamar o Dr. Marcos, chamar o Marcos, chamar o irmão casado e falar: meu irmão, estou tendo crise com a minha esposa, como é que eu resolvo isso? Cara, tem algum texto bíblico, tem alguma coisa bíblica para me ensinar? E gerar nisso comunhão, porque é uma oportunidade de ter mais comunhão com aquele irmão e pedir para que ele me ajude nisso, porque eu não sou suficiente, eu não sou autossuficiente. De orar mais e começar a falar: Jesus, eu não estou sabendo lidar com a minha esposa, ela está fazendo questionamento sobre a minha vida com ela, das minhas obrigações, das coisas que eu tenho que fazer, e eu acho algumas coisas injustiça, mas enfim, como é que eu lido com isso? Até que alguém chega em você e mostra como você deve viver. Pedro, senta aqui. Tá bom, senta. Pedro, você está realmente amando a Vanessa como Cristo ama a igreja? Mas como é que Cristo ama a igreja? Cristo deu a sua vida para a igreja, Pedro. Essa é a sua função, tá? Dá a sua vida pela sua esposa. Sabe como é que é, né? Tem aquele futebolzinho que eu quero ir no sábado, e ela quer, né? Quer ir no shopping. Não tô. Pedro, você está suportando a sua esposa em amor, como suporte, aquele que suporta, vamos dizer assim, como suporta aquele, vamos dizer assim, um pedestal, está suportando esse microfone, está dando suporte. Estou deixando a desejar, né? Estou ali, mais ou menos, mas não estou. Então, Pedro, seu problema não tem a ver com o que ela faz com você. O problema é com a relação com Deus. Você está longe de Deus, cara. Uau! E ouvindo essas palavras explode o meu coração e tipo, não é possível. Não, é possível sim. Você está fora da palavra. Você está desqualificado. Você não está qualificado para ser um marido exemplar, que ama a sua esposa. Uau! E da mesma forma, alguém poderia dizer para Vanessa: Vanessa, você está sabendo ser uma esposa que auxilia seu marido nas tarefas, nas crises, e vou usar um termo um pouco complicado, se submetendo a ele. Entenda, os irmãos entendam bem porque é submissão bíblica, né? E ela vai falar assim: eu tô, mas é muito folgado, chato pra caramba. Mas Vanessa, você está submetendo independente do que ele faz para com você. Sabe como é que é, né?
De vez em quando eu saio de casa e deixo ele lá sozinho. Você está irando, você está com a expressão de ira. É mais ou menos isso. Isso é fruto do Espírito ou é obra da carne? Ah, é verdade. Eu estou pecando contra Deus. Então todos os nossos problemas, se você olhar para dentro de si, você vai ver que a raiz do seu problema tem a ver com a tua relação com Deus. A forma como você enxerga Jesus, a forma como você enxerga como alguém que o justifica. Então, nesse sentido, que aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei. Ou seja, aqueles irmãos deveriam perceber que eles são só de Cristo, eles pertencem a Cristo, não porque eles faziam as obras da lei, porque ele guardava o sábado, mas eles pertenciam a Cristo, pela fé em Jesus Cristo. A fé que eles receberam na palavra de Deus. E, meus irmãos, a gente vai embora e os nossos problemas vão continuar essa semana. E minha pergunta para você, mais uma delas: como é que você vai resolver seus problemas a partir de agora? Não esqueça de orar todos os dias. Eu sei que você faz isso, mas não esqueça de entregar a Deus de como você pode resolver e solucionar os seus problemas. Não esqueça de depositar a confiança plena de que Ele está com você. Não só como está com você, mas está te assistindo. E aí o verbo assistir, ele tem dualidade, né? Ele pode ser tanto no assistir como ver, como aquele que presta ajuda. E é nos dois sentidos que Deus está fazendo, está te assistindo. Está te ajudando, está te olhando. Deus te vê. Jesus te vê. Aquele que justificou te vê. Sempre. Quando você está lá com o seu carro e bate o seu carro, Ele está lá com você. Quando você é promovido no seu trabalho, Ele está lá com você. Mas em algum momento da vida parece que a gente perde de vista Jesus. Perde de vista que Ele está conosco. De que Ele deveria resolver os nossos problemas. À luz das Escrituras. Então, quando eu cito uma ideia dessa, uma situação como essa de uau, eu, Pedro, tenho que me conformar às Escrituras para ser um bom marido, de fato Jesus está apontando para mim, Ele como amor, e vai dizer: Pedro, eu não vou passar a mão no seu problema, porque o culpado do seu problema é você. Então eu não vou resolver o seu problema, Pedro, enquanto você não se arrepender dos seus pecados. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: os irmãos têm se arrependido dos seus pecados? Ou os irmãos não veem como consequências de suas vidas, de alguns problemas, seus pecados? Sim ou não? Isso deveria gerar em nós uma sensibilidade tal, de que quando a gente chega para deitar, com a nossa esposa, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, sentar com ele e dizer o seguinte: e aí, como é que foi o dia hoje? Ah, foi legal. Eu preciso que você olhe por mim. Por quê? Porque hoje eu desobedeci ao Senhor. Você está se arrependido? Você está arrependido? Sim, estou arrependido, mas eu preciso que você olhe por mim. Mas por que aconteceu isso? Porque eu não confio em Deus. Todos os dias a gente deveria passar, sei lá, um antivírus no nosso coração e dizer: uau, quanto pecado precisa ser transformado em graça, abandonado, confessado e deixado de lado. A gente vai ver mais para frente o exemplo de Abraão. Abraão, ele é chamado o pai da fé. Ele não tinha a lei de Moisés em suas mãos, porque Moisés vem mais para frente. E mesmo não tendo a lei de Moisés, ele obedeceu a Jesus. Ele obedeceu ao Senhor em tudo. E eu queria desafiar os irmãos nessa semana a orarem mais, como disse, a reconhecerem Jesus nos seus caminhos, a reconhecerem seus pecados, a abandonarem seus pecados, a reconhecerem que vocês são pecadores, assim como eu, a reconhecerem que vocês precisam, por exemplo, de discipulado, precisam de pessoas mais velhas na fé. Quando eu digo mais velhas, tem a ver com a fé cristã, e que vocês precisam de ajuda, cada um de nós. Meu desejo é que os irmãos não se sintam acanhados com isso. Ah, pô, o Pedro agora está chegando aí, está
querendo mostrar que é tal. Não, eu sou pecador quanto os irmãos, eu preciso de ajuda. Eu disse a alguns sabem, eu tive crise no meu casamento no 3º ano de casamento. E se não fosse um aconselhamento bíblico, eu não sei onde estaria meu casamento. Se não fosse a ajuda de irmãos, eu não sei onde estaria meu casamento. Então, isso é um problema meu com o meu casamento que eu tive que aprender a lidar. Agora, eu não sei qual que é a sua crise hoje. E eu digo a você uma coisa que eu sei: é que a sua crise tem a ver com a sua relação com Deus. A forma como você enxerga Deus, a forma como você enxerga Jesus. E se Jesus te justifica, se você enxerga Jesus como justificador da tua vida, eu tenho certeza que a forma como você vai encarar seus problemas vai mudar, porque você tem alguém ao seu lado. Use os recursos da igreja, meus irmãos. Há irmãos aqui disponíveis para orar por você, para te abençoar com uma palavra amiga, para te dar um conselho, para te abraçar. Não faça aquela máscara: tá comigo, tá tudo bem, tá tudo legal, e aí pegando, tá tudo certo. Mas deixe-se mostrar às pessoas, pois o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habitando em nós, ele habita no Marcos, no Arthur. O Espírito Santo que habita nele pode vir com uma palavra amiga no meu coração e me animar, e me fortalecer em Cristo Jesus. Meu desafio então nessa noite é que você não se esqueça daquele que o justificou. Não se esqueça daquele que foi até o seu encontro, que chamou para você pelo nome e disse: você é meu, viva para mim agora. Não se esqueça desse Deus que viu você lá no lamaçal, que viu você, vou usar uma expressão aqui, no esterco da galinha e do cachorro, e te tirou de lá e simplesmente disse: agora você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Não se esqueça desse Deus que se revelou a você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor veio até nós. Nós não merecíamos nada do Senhor. Nós não merecíamos o céu que o Senhor nos prometeu. Nós não merecíamos essa igreja do qual nós participamos hoje à noite. Estamos celebrando, estamos ouvindo a Tua palavra. Nós não merecíamos os nossos amigos que temos aqui. Nós não merecíamos os dons espirituais que o Senhor nos deu da Tua obra. Nós não merecíamos, Senhor, ter uma perspectiva do futuro boa, porque o Senhor um dia virá nos buscar. Nós não merecíamos absolutamente nada nessa terra, porque não há em nós beleza, não há em nós algo que te agrade, Senhor. Não há em nós virtude cristã boa que faça com que o Senhor olhe a nós e olhe para nós. Nós somos pecadores, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia mais uma vez nas nossas vidas. Mas graças a Deus por Seu Filho que nos une nessa noite. Através do Seu Filho nós temos tudo isso, o Espírito Santo habitando nas nossas vidas. Através do Teu Filho, Senhor, nós recebemos essa igreja e fomos inseridos nessa igreja local, na qual nós estamos participando hoje. Através do Senhor Jesus nós temos os dons que o Senhor nos deu para abençoar uns aos outros, ó Pai, servirmos de edificação uns aos outros. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, mais do que nos dar a salvação, o Senhor ainda ouve as nossas orações. O Senhor ainda está conosco, como o Senhor deixou essa promessa. O Senhor ainda hoje está indo, está ao nosso encontro. O Senhor ainda hoje se revela de forma exata nas Escrituras. O Senhor ainda hoje nos dá ânimo para viver. O Senhor ainda hoje nos dá alegria para viver, Senhor, diante desse mundo caótico ali fora, desse mundo pervertido, esse mundo que jaz no maligno. Ainda assim o Senhor
nos ama e se revelou a nós. Diante dessa perspectiva, Senhor, nos ajuda a viver para a Tua glória, a viver de forma que glorifica o Senhor, de forma autêntica, de forma a não querer resolver os nossos problemas pelos nossos próprios esforços, mas depender do Senhor para tudo, como aquele que nos justificou. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para vencer os nossos pecados, para vencer as nossas crises, para vencer os nossos problemas diários, para vencer, Senhor, a falta de, ou melhor, a incredulidade que muitas vezes temos. Nós precisamos do Senhor. Nos ajuda nessa semana, que possamos ser mais dependentes do Senhor, que possamos usar as ferramentas disponíveis que o Senhor nos deu para resolvermos os nossos problemas, para lidarmos com situações conflituosas que vamos passar. Nos ajuda, Senhor, a ser mais parecido contigo. Nos ajuda, Senhor, a não se apoiar, ou melhor, a não queremos nos apoiarmos na lei, no farisaísmo, na hipocrisia. Nos ajuda a depender do Senhor. Transforma o nosso viver. E que haja em nós um verdadeiro arrependimento, não só em nós, mas esses irmãos que estão aqui comigo hoje, cada um deles possam se examinar, Senhor. Eu desejo que cada um deles aqui possam rever os seus conceitos, rever de fato quem o chamou, quem o justificou, Senhor. Por isso eu lhe peço também pela vida deles. Nos dê um bom tempo ainda em comunhão e alegria aqui nessa sua igreja, que possamos aproveitar o máximo dessa noite. Nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe os irmãos.